1h05. Você está ligado na Rádio Nova Brasil FM, comigo, Bárbara Lins. E agora chegou um dos momentos mais deliciosos dessa segunda-feira, que é a hora que a gente fala sobre futuro e tecnologia. Para isso, eu tenho a honra de receber, já que a Dani Estevam está em viagem, dando palestra sobre o tema, eu faço as honras da casa aqui e recebo Cristina Castro, mais conhecida como Cris Castro, que é superintendente de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação na ANTAC. E, como eu já falei aqui no início do programa, né, tem uma vasta experiência em sustentabilidade, meio ambiente, inovação e tecnologia. Cris, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Muito obrigada. Fico muito feliz com o convite, fico muito feliz em te ver novamente. Fazia tempo que a gente não se via. E deixo um beijo enorme para a Dani, que mesmo não estando aqui, de coração, ela está sempre presente. Cris, queria começar contextualizando um pouquinho da sua trajetória, né? Eu sei que tem ganhado prêmios internacionais, como da Embaixada Americana, das mulheres que fazem a diferença aqui no Brasil, tem se destacado em várias áreas. Hoje está na ANTAC, que a gente sabe que é uma agência reguladora, que tem muitos homens na direção, assim como outras agências reguladoras do nosso país, e tem essa trajetória muito traçada, assim como foi quando foi idealizadora do Instituto Glória, que é uma tecnologia, enfim. Como é que é a sua trajetória? Como é que você se interessou por tecnologia nesse princípio? Assim, foi desde o começo, na adolescência, numa infância, ou já foi no mercado de trabalho que você se envolveu mais com a tecnologia? Como foi a sua história? Bárbara, a tecnologia ela foi aparecendo aos poucos na minha vida. Na verdade, na infância, eu tenho uma mãe que fez matemática e física no final da Uau! década de 50 na universidade. Imagina que era uma época em que mulheres jamais entrariam numa universidade de matemática e física. E o pai dela é militar. Então, você imagina que com todas as questões ela fazia um curso que não era para mulheres. Eu nasci bem depois, eu sou atemporã, e quando eu nasci, o primeiro brinquedo que minha mãe me deu foi um ábaco. E o meu ábaco, ele era Uou! pintado de cor-de-rosa, tinha cabelinhos assim. Então, de uma certa forma, a matemática, o raciocínio lógico, blocos lógicos, sempre foram muito o meu processo de desenvolvimento na infância, na primeira infância, e depois isso Perfeito. caminhou muito comigo. Mas eu fiz psicologia na graduação, depois eu fiz 2 mestrados, um em administração, um outro em comércio internacional fora do Brasil, e fiz 2 doutorados, um em administração aqui no UNB, um outro em economia fora e 3 pós-docs em economia, ou seja, os números sempre estiveram comigo. Mas a tecnologia, ela passava muito perto, eu trabalhava muito com startups, com spin-offs, com várias frentes, mas foi quando eu Legal. resolvi criar a Glória, a robozinha, que realmente eu mergulhei no mundo da tecnologia em si, do hardcore, de pensar em mineração de dados, inteligência artificial, do que a gente chama. Obviamente que a tecnologia está em tudo, inclusive na Aham, educação aham, aham. digital, em tudo, mas de verdade, entrar mais profundamente foi quando eu resolvi criar a Glória, que então eu fui estudar isso para aprender e para fazer a minha robô. E foi um caminho sem E volta. agora é nossa, né? E foi um caminho sem volta, né? Daí se apaixonou de vez por essa questão da inovação, tanto que hoje atua nessa área. Exatamente. Inovação, na verdade, ela vem de antes. A inovação ela vem desde o primeiro mestrado. Quando eu comecei trabalhando com empreendedorismo, era um tema muito forte no Brasil, que começou aí em 90 e poucos, Perfeito. 1993, se não me engano, com o Fernando Henrique trazendo como obrigatório em todas as IES, todos os institutos de educação superior, o Sensacional. ensino do empreendedorismo. E eu comecei com empreendedorismo, só que empreendedorismo é o nível individual, é a pessoa. Inovação é quando você tem o coletivo, é a troca entre. Então, só existe inovação se a gente tiver mais de uma pessoa no processo de criação. E isso sempre me encantou muito, o coletivo, o estar junto, pensar o social. E foi assim que eu comecei a estudar, já no mestrado, inovação tecnológica, inovação de serviço. Então, isso já estava comigo. E o que você observa? Assim, as pessoas escutam, tem que fazer essas políticas afirmativas para colocar mais mulheres ou mais diversidade nas empresas, no mercado, no governo, que seja. Mas é muito engraçado como tem pesquisas que mostram quando as empresas que investem em diversidade,
elas têm um lucro maior, elas têm um retorno maior. Como é que é o funcionamento, você que estuda isso, você que aplica e que traz isso agora dentro da ANTAC? Olha, eu vou te falar assim, a gente não consegue pensar em inovação e fazer a diferença se não estivermos sentados à mesa com o maior número de diversidade possível. A inovação vem da diversidade, vem do diferente. Enquanto as mesmas pessoas estiverem discutindo as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas, a gente vai ter as mesmas respostas. Só que, por muito tempo, foram sempre homens brancos, héteros, em cargos de poder. Então, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiências não se enxergavam lá, não postulavam para vagas lá porque sempre achavam que elas não eram suficientes. Então, cada vez mais você trazer aí a diversidade, a pluralidade para sentar à mesa, mais riqueza, mais desenvolvimento para o país nós teremos. E eu costumo dizer que não tem nada mais capitalista, não tem nada que gere mais dinheiro do que a inclusão social. Quanto mais pessoas puderem comprar, puderem adquirir, puderem mandar, puderem falar, puderem predizer, mais dinheiro, mais riqueza o mundo vai estar tendo. Então, isso, na verdade, assim, as pessoas que ainda se assustam, homens que sempre tiveram em cargo de poder e que se assustam com a questão de, poxa, mas então só tem políticas agora afirmativas para mulheres, para LGBTQIA+, para pessoas negras, e eu vou ficar onde? Você vai ficar onde você está construindo o seu caminhar. Só tem mais gente e mais gente diferente que vem para o seu lado. Então, é questão de somatória, de pensar isso. A ANTAC é uma coisa interessante. Quando eu entrei, um dos primeiros dados que eu recebi, eu estou cedida, né? Eu sou da administração pública, fui para lá em junho do ano passado. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu peguei foi um dado estatístico de um levantamento de um painel que nós fizemos, junto com a Wista Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos para a área, e só 13%, 13,7% do setor aquaviário inteiro é de mulheres, o resto todo masculino. E a Uau! grande maioria são secretárias. Meu Deus! Então, tem áreas que nem sequer tem mulher. E aí você pensa toda a pobreza de discussão que, se continuar assim, vai se caminhar. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando cursos de liderança interno, para que meninas possam se ver como marinheiras, como tripulantes, como não importa, né? Outras estejam como superintendentes. Hoje eu sou a única superintendente dentro da ANTAC mulher, mas que muitas outras venham. A gente tem uma diretora mulher, A Flávia, mas né? são 5 diretores. A Flávia, que é um Conheci, amor, que é uma mulher incrível. maravilhosa. Então a gente são 5 diretores, onde uma é mulher e ela é pela primeira vez, e se não me engano, a Flávia foi a primeira superintendente. Aham. Então, assim, é um setor riquíssimo, encantador com a inovação, mas que ainda precisa abrir muito as suas portas e trazer mais mulheres para a discussão. Eu acho que você tem esse trabalho muito bacana e ainda a gente inclusive se encontrou numa palestra de empreendedorismo mostrando que você falou de se verem também. Todas essas iniciativas que eu vejo assim que tem colocam essas mulheres para falar também, e esse trabalho que mulheres como você que tem um cargo de liderança, seja no governo privado, seja numa empresa privada, seja no governo, quando a gente se mostra, e quando a gente mostra para outras meninas assim, de ensino médio, você tem esse trabalho também dando palestras e por aí vai, elas conseguem visualizar que é possível, né? A gente teve uma discussão muito interessante no Boulevard Shopping e que a gente contou vários casos, e um dos casos que eu acho que vale a pena repetir o tempo inteiro, que eu sou apaixonada por isso, que era um menino, que era filho de uma amiga na Noruega, que só via primeiras ministras, né? A presidenta era mulher, 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 mulher. Foi quando ele foi viajar para os Estados Unidos que ele viu o Obama na época e falou assim: ah, então homem pode ser presidente? Assim, olha que interessante você se mostrando, você se colocando para ver outras mulheres, outras meninas falar: então eu posso chegar aqui, esse lugar também pode ser meu. Exatamente. Assim, claro que o caminhar é sempre muito duro, seja para homens, para mulheres, para quem for, porque é um funil, né? Quanto mais Aham. você cresce com a questão hierárquica, mais responsabilidades, mais a parte técnica você tem que carregar muito, mas a gente tem mulheres brilhantes, assim como homens brilhantes, assim como pessoas LGBTQIA+ brilhantes, ou seja, jovens, mais velhos, a gente tem que entender apenas que tudo é possível e que está baseado no meu empenho
em desenvolver uma competência. E não se eu sou mulher, se eu sou homem, ou a cor da minha pele ou a minha crença. Isso não faz de mim melhor ou pior. Isso, o que realmente diz aonde eu tenho que estar é a competência para o cargo. Ponto. Deveria ser assim. Sensacional. Cris, para as pessoas acompanharem então seu trabalho, do Glória, assim, eu te acompanho lá no LinkedIn, eu sei que você compartilha bem bacana a sua trajetória, as suas experiências no Instagram também. Dá o caminho das pedras para que outras pessoas possam entender esse trabalho, entender melhor até da ANTAC, que, bem, a gente está em Brasília, né? Então, as pessoas entenderem melhor o que é a ANTAC, essas possibilidades que existem também. A ANTAC é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E eu costumo dizer, sabe, Bárbara, que até eu pisar num porto, eu ainda não conhecia a magnitude disso. Eu não venho do setor portuário, né? E fui convidada para ir justamente para assumir uma superintendência que, inclusive, tinha lá a inovação, que estava entrando no regimento interno. Então, pela primeira vez, vinha com essa frente. E me disseram o seguinte: olha, o dia que você botar os pés num porto, você vai se apaixonar. E eu não imaginava, por quê? Porque eu imaginava o porto muito frio, né? Muito grande, muito frio, muito cinza, né? Até que realmente eu estive pela primeira vez ainda o ano passado num trabalho, e quando eu olhei a magnitude daquilo, a grandiosidade, e pensar que olhando para a logística, foi a primeira inovação do mundo. Foi a primeira vez Olha, que o mundo conseguia fazer transportes de longo curso. Né? Foi a primeira vez em que a gente teve trocas culturais entre países porque outros conseguiam chegar até o nosso. que lindo. E então olhar para o setor portuário, olhar para o setor aquaviário, que aí vão todos os stakeholders, é entender de verdade a magnitude da inovação num contexto de início, né? De início de disseminação de inovação nas colonizações, nos países, no mundo. Então é encantador. A gente está tendo concurso público agora, né? Que é esse concurso junto todo, que vai ser em novembro, se não me engano. Vão ser algumas vagas para a ANTAC, mas a gente tem vários painéis de números, minerações. Hoje, dentro do setor aquaviário, a ANTAC é a maior portadora de dados, inclusive isso está na minha superintendência também, que é Uou. a gerência de estatística aquaviária. Vale a pena entrar e conhecer. Assim, o Brasil, por exemplo, o ano passado para cá subiu, cresceu no setor aquaviário 6,9% da economia. Que Então, é uma isso? economia pujante, forte, né? E, por outro lado, até falando aqui, já fazendo um hashtag, um spoiler, Bárbara, a gente está lançando pela primeira vez, e obviamente que eu botei muitos dedinhos nisso, o Guia de Combate ao Assédio contra Mulheres no Setor Aquaviário, que a gente não tinha isso. Estamos lançando agora dia Sensacional. 26 de março, quatro e Olha, meia da tarde, na ANTAC. Você está super convidado e todos que estiverem ouvindo. que lindo, Cris, que lindo, que maravilha. Bem, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, tanto o Eu Sou Glória, quanto a página TAC, da Cris também lá no nosso Instagram, para você acompanhar e saber um pouquinho mais e relembrando também, mais perto da data, a gente lembra desse guia tão importante, como você falou, né? São 13, 12%, Jesus amado, só de mulheres. 13%. 13%, né? Vamos mudar essa realidade. Muito obrigada, Cris. Obrigada mesmo pela sua Te participação. agradeço. Obrigada aí pelo trabalho que você desenvolve. Cris Castro dando entrevista pra gente nessa segunda-feira aqui no Mesa para Dois. Valeu!